Graça e paz para todos, meus queridos e amados e ouvintes da Palavra de Deus. Aqui quem vos fala é o diácono Cristiano Sales. Vamos meditar nesta manhã em um texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12 e no versículo 11, diz assim a Palavra de Deus: E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Meus amados, eu li aqui um texto da Palavra de Deus que fala que Pedro estava preso no cárcere. Nós sabemos que Pedro, ele foi um discípulo que ele teve a honra e o privilégio de andar ao lado de Jesus. Pedro estava com Jesus, tanto nos momentos de alegria e nos momentos de tristeza pelo qual Jesus passava. Todas as vezes que Jesus ia ao monte orar, Pedro também ia junto com Jesus. A Bíblia vai dizer ali no livro de João, no capítulo 13 e no versículo 8, que Jesus ensinou a Pedro a questão da humildade. Quando Jesus começou ali a lavar os pés dos seus discípulos, e quando chegou a vez de Pedro, Pedro não quis lavar os pés de Jesus, e Jesus disse: Olha, Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. A Bíblia vai dizer também, meus amados, que Pedro, ele era um homem cheio de anseios, cheio de dúvida, o tanto que quando Jesus ordenou a Pedro que andasse sobre as águas, e Pedro, quando estava ali andando naquelas águas, Pedro, ele teve ali medo, Pedro teve dúvida, e a Bíblia vai dizer que Pedro afundou ali naquelas águas. A Bíblia vai também dizer que Pedro, ele era um discípulo impossível. Num dado momento, a Bíblia vai dizer que Pedro, ele cortou a orelha do soldado Malta quando os guardas estavam levando Jesus para ser preso. A Bíblia vai dizer também, meus queridos, que Pedro era um homem, aleluia, que se achava autossuficiente. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele sabendo que Pedro era dessa forma, que Pedro era um discípulo que se achava autossuficiente, a Bíblia vai dizer que Jesus alertou a Pedro dizendo: Pedro, vigia, porque Satanás está querendo cirandar contigo como ciranda como trigo. Alguns historiadores, meus amados, falam que quando Jesus não tinha onde dormir, Jesus dormia na casa de Pedro. A Bíblia vai dizer também que quando a sogra de Pedro estava enferma, Jesus foi ali até a casa de Pedro e ali curou a sogra de Pedro. Meus amados, a história de Pedro é uma história muito linda, é uma história muito bonita. A Bíblia vai dizer também, meus amados, que Jesus, quando ele foi assunto aos céus, depois que ele foi crucificado, Jesus tinha ressuscitado. A Bíblia vai dizer que Jesus vai até o encontro de Pedro, porque Pedro, ele tinha voltado a ser pescador. E ali, meus amados, Jesus, ele teve um diálogo com Pedro e disse a Pedro: se tu me amas, Pedro, apacenta minhas ovelhas. E ali Pedro, ele se tornou ali uma nova criatura. Pedro, ele se transformou em outra pessoa. Pedro já não era mais aquele Pedro inseguro, não era mais aquele Pedro cheio de anseios, cheio de dúvida. Pedro ali começou a ser um homem de Deus. Pedro se tornou aquela pessoa que Jesus realmente queria que Pedro fosse. E a Bíblia vai dizer nesse texto, meus amados, que Pedro estava preso no cárcere, porque Herodes, ele tinha mandado matar ali Tiago ao fio da espada, e viu que aquilo agradava aos judeus, e agora ele mandou colocar Pedro ali naquele cárcere. Nós sabemos que Herodes, ele não era boa coisa. Nós sabemos que Herodes, meus amados, ele tinha
uma má fama, porque Herodes, ele era suspeito de vários crimes naquela época. E aqui já tem uma revelação de Deus para nós. E qual é a revelação? Não fique ao lado de tais pessoas que têm uma má fama, porque as pessoas que têm uma má fama, ela vai te levar, meus amados, para o inferno. Essas pessoas que têm uma má fama, elas vão te levar para fazer coisas erradas. Essas pessoas que têm uma má fama, essas pessoas, elas vão te prejudicar. Se afaste, se desligue dessas pessoas, não queira nem conversa, amém? Porque essas pessoas vão acabar te contaminando. Eu conheço uma pessoa, meus queridos, que essa pessoa, ela tinha a marca da humildade. Essa pessoa era uma pessoa boa, uma pessoa generosa, uma pessoa que, se você precisasse de uma roupa, ela era capaz de tirar a roupa e dizer: toma esta roupa para você. Mas quando essa pessoa, ela se juntou com quem não presta, uma pessoa que não tem uma boa fama, essa pessoa começou a ficar insuportável, essa pessoa começou a ficar arrogante, essa pessoa ficou contaminada. Então, queira estar ao lado de pessoas, meus queridos, que tenha uma boa fama, porque se você ficar ao lado de uma pessoa que tem uma boa fama, com certeza você vai se tornar uma pessoa excelente, você vai ficar uma pessoa que agrada a Deus, você vai ficar uma pessoa, aleluia, cheia de virtudes, cheia da graça e cheia da misericórdia do Senhor. E o texto vai dizer que Pedro estava encerrado aqui na prisão. Por causa de quem? De Herodes, porque Herodes, ele maltratava as pessoas que eram cristãos. Ele não gostava, meus amados. Ele já tinha matado Tiago ali ao fio da espada, amém? E a Bíblia vai dizer que enquanto Pedro estava preso ali naquela prisão, a igreja fazia contínua oração. Olha aí, irmãos, a igreja estava orando para que o Senhor fizesse a sua vontade e Pedro, ele fosse solto. E aqui já tem mais outra revelação para as nossas vidas. E qual é a revelação? A revelação, meus amados, é que uma igreja que ora é uma igreja que tem vida. Uma igreja que ora é uma igreja que tem vitória. Uma igreja que ora é uma igreja vitoriosa. Amém? Então, se você está passando por algum tipo de problema na sua vida material, na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, se você confia na oração dos santos da igreja, então, meus amados, tenha certeza que a igreja vai orar por você. Agora você tem que fazer a sua parte, você tem que pedir também oração aos santos da igreja. Eu conheço uma irmã que alguém da família dela estava enfermo, inclusive esta pessoa, ela chegou até ficar entubada, ficou numa situação muito difícil ali naquele hospital e veio até morrer. E eu só vim saber que essa pessoa tinha morrido depois que essa irmã chegou, depois que ela anunciou para a igreja que o seu marido tinha morrido. Mas eu não me lembro em nenhum momento que ela pediu oração à igreja, não. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, se uma pessoa é crente, tem um parente que está enfermo, está doente, está no UTI, e a pessoa não chega no púlpito da igreja, no púlpito, para pedir oração aos santos da igreja, para orar por aquele parente seu que está no hospital, no UTI, se a pessoa não confia na oração dos santos, então, meus amados, o que é que uma pessoa dessa está fazendo dentro da igreja? Não é verdade? Então a gente tem que
confiar nas orações do santo, porque quando a gente ora, quando a gente dobra os nossos joelhos para orar, Deus, Ele ouve as nossas orações, não é verdade? E a palavra do Senhor nos fala aqui, no capítulo 12, no versículo 5, que a igreja fazia contínua oração e intercedia a Deus por Pedro. Amém? Pedro estava preso, estava, mas a igreja não cessava de orar. E aqui, meus amados, já tem outra revelação. Sabe qual é a revelação aqui? É que o meu problema e o teu problema, somente Deus é quem pode resolver e mais ninguém. Amém? Só Deus é quem pode resolver a nossa situação. E a palavra de Deus nos fala que Herodes aqui, ele estava com o coração duro. Herodes, mesmo se, olha só, como Herodes estava com o coração duro. Se algum dos irmãos fosse lá, naquela prisão ali, e pedisse ali a Herodes que soltasse ali Pedro, né? Se juntasse um grupo de pessoas ali, um grupo de irmãos, fosse com as autoridades, pedisse ali os guardas que soltasse Pedro, pedisse a Herodes que soltasse ali o servo de Deus, Pedro, de maneira alguma Herodes iria deixar que Pedro saísse, porque Herodes era mau. Herodes estava com o coração duro, meus amados. Mas é a revelação que eu quero dizer para a tua vida nesta manhã, é que tem coisas que somente Deus faz, que somente Deus resolve. Não adianta a gente juntar ali uma turma de pessoas ali, chamar fulano de tal, ciclano de tal, faz chamar o seu patrão, resolve esse problema para mim. Não vai resolver não. Quem vai resolver é Deus. Amém? É o seu joelho no chão, é você clamar a Deus. Quem não se lembra da cidade de Samaria? Samaria estava cercada. E quem estava ali naquela cidade estava passando fome, passando necessidade, porque o rei da Síria cercou a cidade de Samaria. Ninguém poderia entrar na cidade e ninguém poderia sair. E a situação era tão terrível que o povo começou a comer ali o que, irmão? Cabeça de jumento, esterco de porco, de porco, esterco de pombo. Veja só que situação. Não tinha água, não tinha mais comida. E a Bíblia vai dizer que Deus, olha aí, Deus cria uma situação, como eu acabei de falar, só quem resolve a nossa situação é Deus. Usou quem estava lá do lado de fora, olha aí, usou ali aqueles 4 leprosos para ir até o acampamento dos assírios, porque os 4 leprosos também estavam na mesma situação do povo da cidade. E aqueles 4 leprosos disseram um para o outro: se nós ficamos aqui, nós vamos morrer. Se a gente sair daqui e for até o acampamento dos assírios, eles podem nos matar. Então, se a gente ficar aqui, a gente morre. Se a gente vai até lá, a gente morre de todo jeito. Então, nós temos que tomar uma atitude. Vamos sair daqui. Então, eles saíram e a Bíblia vai dizer que Deus ali fez um movimento. Deus fez com que aqueles assírios ouvissem ali um grande exército que vinha ao seu encontro. Eram os 4 leprosos que estavam marchando, mas eles achavam que era um grande exército. Isso aí foi um mover de Deus. E a Bíblia vai dizer que aqueles assírios saíram dali, de perto de Samaria, daquela cidade, e a Bíblia vai dizer que houve abundância de comida. Os 4 leprosos foram lá naquela cidade avisar aquele povo da cidade de Samaria. O povo foi liberto. Amém? Porque tem coisa, meus amados, que somente Deus resolve. E o texto vai nos relatar que no dia seguinte Pedro iria ser morto, porque Herodes já estava fazendo todos os preparativos para ceifar a vida de Pedro, conforme está no versículo 6 aqui. Mas o que me chama a atenção é que Pedro estava tranquilo. Pedro estava dormindo o sono do justo. Aqui já tem mais outra revelação.
Sabe qual é a revelação? Muitas vezes, enquanto a gente está dormindo, tem alguém maquinando para nos prejudicar. Não é verdade? Enquanto você está dormindo, tem alguém maquinando mal contra a sua vida. Quem não se lembra de Amã, oficial do rei Assuero? Enquanto Mardoqueu dormia, Amã preparava uma forca de 200 côvados para Mardoqueu. Enquanto Davi dormia, Saul preparava uma armadilha para Davi. Enquanto Eliseu dormia, o rei da Síria estava acampado ao redor da casa de Eliseu para o prendê-lo. Só que tem um porém, meus amados: enquanto você dorme, tem alguém orando pela tua vida, para Deus te dar livramento, para Deus te dar proteção. Amém, meus queridos? Enquanto você está dormindo, tem alguém orando pela minha e pela tua vida. E a palavra de Deus nos revela que Pedro estava na prisão, encarcerado, e os soldados estavam ali de sentinela observando Pedro. Não tinha como Pedro fugir de maneira alguma, meus amados. E olha que esses soldados, eles se revezavam no período noturno. Ou seja, não dava nem tempo para os soldados cochilar, porque aquela guarda ali ficava revezando e não tinha como eles dormirem. E Pedro estava ali acorrentado, preso. E a Bíblia vai dizer, no versículo 7, aqui, que a Bíblia vai dizer, meus queridos, que um anjo do Senhor, olha aqui, e eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro ao lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Olha aí, o anjo entrou, amém? Sem ser visto e sem ser notado. Os guardas não viram quando o anjo entrou. O anjo tocou em Pedro e mandou que Pedro se levantasse depressa. E quando o anjo falou essa palavra, as correntes que prendia Pedro se soltaram. Olha aí. E o anjo lhe disse: coloca a tua sandália, coloca a tua capa e me segue. Olha aí. E o interessante é que Pedro, ele não se deu conta que se tratava de um anjo. Ele achou até que era uma visão. Ele achava, Pedro achava que aquilo não era real. E tem coisas que acontecem na nossa vida que é de repente que a gente às vezes fica incrédulo. Será que eu estou sonhando? Será que isso aqui é uma realidade? Não é verdade? E depois que o anjo passou com Pedro pela primeira guarda e pela segunda guarda, chegaram ali à porta de ferro. E a porta de ferro se abriu sem que ninguém a tocasse. Eita, meus amados, olha aí como é que Deus faz. Aqui já tem mais uma revelação para a minha e para a tua vida. Amém? A porta, ela vai se abrir. Amém? E quem está do lado, olha só, e quem vai abrir a porta para você não é quem está do lado de dentro, é quem está do lado de fora. Porque quem está do lado de fora é aquele que tem a chave na mão, é aquele que abre a porta e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. E quem tem esta chave na mão é o Deus Todo-Poderoso. É aquele, meus amados, que tem a chave que abre todas as portas. Amém? E a Bíblia vai dizer que quando o anjo e Pedro chegaram do lado de fora, o anjo se apartou de Pedro e Pedro caiu em si. Olha só. Aí Pedro viu que se tratava de um anjo e disse: verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo para me livrar da mão de Herodes e de
e de tudo que o povo dos judeus esperava. Está aqui no versículo 11. Olha só, o povo judeu ali estava tudo querendo, olha aí, que Pedro morresse. Herodes também estava querendo que Pedro morresse. Herodes estava fazendo tudo por debaixo dos panos. Herodes estava ali, caladinho, né? Juntou ali o povo judeu sabia o que iria acontecer com Pedro. Só que Deus desfez os planos, meus queridos. A Bíblia vai dizer o que lá no Salmo? Que o laço do passarinheiro se quebrou e nós escapamos. A Bíblia vai dizer também ali no Salmo 91 e no versículo 7 que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A Bíblia também vai nos dizer que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra nós em juízo, também, meus queridos, não vai prevalecer contra mim e contra a tua vida. Amém? E a palavra do Senhor nos fala aqui, meus queridos, que Deus mandou ali o seu anjo para tirar Pedro ali daquela prisão. O anjo do Senhor foi enviado por Deus para que Pedro não morresse, para que não acontecesse nada com Pedro. Amém? E o que eu quero dizer dentro desta mensagem, aqui tem mais outra revelação. Amém? Para terminar aqui, para fechar com chave de ouro, os meus inimigos e os teus inimigos, eles estão querendo ver a nossa destruição. Eles estão querendo ver a gente na lama, estão querendo ver a gente no lixo, no desespero. Os nossos inimigos estão querendo ver a nossa loucura, mas não vai acontecer isso que os nossos inimigos estão querendo, porque o Senhor, Ele está nos dando livramento. O Senhor está trabalhando na minha vida e na tua vida. Amém? E eu quero concluir essa mensagem dizer, meus amados, que olha só que coisa maravilhosa. Quando Pedro saiu daquela prisão, a Bíblia vai dizer, olha só, que a igreja ainda estava orando. E quando Pedro ali chegou e bateu na porta, uma menina chamada Rode viu e disse: Pedro está à porta. Mas ninguém acreditou. Como é possível? Pedro está à porta? Olha só que coisa maravilhosa. A igreja estava orando, meus amados. E Pedro chegou ali começou a bater na porta ali. Eita! O que eu quero dizer nessa mensagem, vou terminar agora, é que as portas que estão fechadas, elas vão se abrir. A porta material, a porta, meus queridos, que o inimigo fechou, a porta do desemprego que está fechada, ela vai se abrir. As portas das oportunidades vai se abrir para você e você vai crescer no teu ministério. As portas espirituais vão se abrir na tua vida. Todas as portas que estão fechadas vão se abrir para você. Amém? Receba esta palavra da parte do Senhor. As portas que estão fechadas, elas vão se abrir. Os teus inimigos vão cair por terra. Amém? Não te preocupa. Todas as portas que estão fechadas, elas vão se abrir. Esta é a palavra que o Senhor, Ele colocou no meu coração nesta manhã. Então eu vou parar por aqui. Amém? Não vou mais adiante. A palavra do Senhor, ela foi pregada nesta manhã. Eu peço aos irmãos que orem pela minha pessoa, Diácono Cristiano Sales, para que o Senhor, Ele sempre venha me usar na pregação da sua poderosa palavra
e que Deus os abençoe.